Voltei. Deixa só a professora voltar que a gente começa. Ixi, vou ficar com esse filtro ó, aí. Gostou, Camila? Menino, que filtro é esse? Tem que aproveitar, né? Não pode sair de casa. Tem que fazer a balada dentro de casa. Maria voltou. Agora chega, como é que eu tiro esse filtro com as duas telas? Misericórdia. Ah, deixa eu tirar isso aqui que eu tô parecendo a Lady Gaga. Pronto, voltamos. Então, continuando. A gente encerrou ao outro vídeo, tu estava falando justamente sobre a questão da dica, né? Doutrina, PDF, professor, e aí tu estava falando justamente sobre isso, sobre os professores. Então, pois é, recomendo esses professores aí que eu falei, de administração, né? E estudar material direcionado para concurso. Nada de ir em busca de livros, não. A não ser se gostar muito de livros voltados para concurso, né? A Giovana tem o livro dela. Assim, dificilmente algum livro vai contemplar tudo, né? Não vai. Tudo isso aqui. Do jeito que o Sérgio coloca essa salada, não vai. Mas se gostar de livro, recomendo o livro da Giovana ou algum outro livro voltado para concurso, né? Nada de doutrina, não. Nada de campeonato, Maximiano, não tem condição. Deus me livre. Tá, então já aproveitando que a Camila pediu a dica, assim, desses edital de técnico, quais são os assuntos que tu acha assim, CESP mais cobra? Tipo, não vai faltar nessa prova, dessa parte de técnico, de administração pública. Tu apostaria em quais assuntos? Eu aposto em processo, gestão de processo, vai cair com certeza, né? Você Vou anotando falou. aí, povo. Daqui a pouco eu vou fazer a mesma coisa com a AFO, tá? Essa parte final também da transparência, ele está cobrando sempre também. Às vezes ele cobra o orçamento participativo nessa parte da transparência também. Fez isso agora na última prova para auditor do Distrito Federal. Ah, também? Pois é, Eles não tem. colocam assim, ó, em relação à governança, ao EGOV, à administração pública e ao orçamento público, e traz várias questões ali de AFO, de administração. Eles estão fazendo isso agora. Isso. E essa parte também de governança, contabilidade, a contabilidade também é certo, sempre cai, sempre cai. Tem que estar bem afiado com isso aí. CESP. E planejamento estratégico, isso aí também sempre, sempre tem. É porque a parte mais de administração geral. E da parte de administração pública, a evolução em si, A evolução em si tem que saber bem as diferenças entre cada uma delas, né? E, e aí ele sempre cobra, quando coloca, sempre vai vir mesmo. Especialmente vem muito de burocracia e de gerencial, né? Porque o patrimonialismo é a parte mais fácil, né? Aí ele pega isso. mais na burocracia e na gerencial. Deixa eu falar só um pouquinho de administrador, assim, mas não vou falar detalhe por detalhe, não, porque tá pesado demais. Tá. Mas assim, o Tu tá com o administrador, edital aí, deixa eu pular aqui para. Qual é a página do edital? Só para eu ir direto. Ou tu página fez 30 aí? 31. Tu Pronto. estava comentando dele, né? A Pode diáfora. começar aí. Pronto, ó, ele aqui ele pediu a administração geral mesmo. Aí aqui ele pede a evolução da administração, principais abordagens, da clássica à contingencial. Aqui é a evolução da administração geral. Lá ele pediu só a evolução da administração pública, que é patrimonialismo até gerencial. Aqui é da clássica gerencial. Aqui tem que estudar Taylor, Fayol, todos esses, né? Aqui tá pedindo. Mas aí para administrador já é o normal mesmo. E aí as funções, aqui ele botou direito também as funções de administração. Planejamento, organização, direção e controle. Botou direito que acontece, né? Todo o processo administrativo. E aí ele detalha planejamento. Vê como ele gosta de planejamento, que aqui ele detalhou. Aí ele até coloca análise SWOT, missão, visão, as estratégias genéricas, que são as estratégias de Porter, o BSC, que ele sempre cobra também, toda prova ele cobra, não tem prova do SESC sem BSC praticamente. É pesado essa parte de planejamento. Eu acho que alguém perguntou aqui no chat foi sobre essa parte, redes e alianças, Ah, que é lá do fundo, novidade, é um termo novo, né? Não estava vindo no edital isso. é, é bem complicadinho, tá bem aberto mesmo. Mas é assim, essa tendência nova mesmo das organizações de formarem redes, é basicamente isso. Não tem assim uma doutrina disso, alguma coisa assim formalizada tanto, não. É essa tendência de estar formando redes mesmo. Entendi.
Aí a IAFO, né, gigantesca, caiu para administrador pesado, né, já comentou todinha aí. É. E o outro detalhe que eu quero ressaltar é a gestão de pessoas, que está todinha também, viu? Tá Tá tudo. toda. E eu fui ver na prova Ele trouxe anterior. bem mastigado, né? Gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de processos, gestão de projetos e sistema de informações. Meu Deus! E aí, gestão de pessoas, o destaque é porque na prova passada de 2011, que teve também para o administrador, foram cerca de 30 questões sobre gestão de pessoas, das 70, que eram 30. 70. Aham, 30. Ó, Tonizete, perguntaram aí, até que ano você indica responder questão para nível de administração geral, que é totalmente diferente para a AFO, né? Porque a AFO a gente tem uma linha do tempo que não é bom, tem um corte. Agora, para administração, aí, tô perguntando aí, até que ano tu recomenda? Assim, eu gosto de responder os últimos 3 anos primeiro. Aí, quando esgota, você volta mais um pouquinho. Porque a administração não tem tanto problema, não. É mais para você observar a tendência mais atual da banca, né? Então, é sempre melhor primeiro as recentes. Mas se você acaba, aí você vai voltando um pouquinho, volta até 5 anos, é tranquilo também. De Show. preferência, 3 a 5 tá ótimo. Tá bom. Aí tu tava em gestão de pessoas. Pronto, então, assim, dei um foco aí em gestão de pessoas, né? O pessoal que for administrador mesmo, porque provavelmente vem pesado de novo. Não vai vir tanto, que agora são 50 questões, né? E tem muita coisa, né? Tá bem. Mas ele esmiuçou bastante gestão de pessoas. Então, quando o SESC esmiuça muito um assunto, significa que ele vai cobrar muito. É o normal Quando ele dele. mastiga, né, no conteúdo programático. Isso significa que ele vai cobrar muito. E gestão de pessoas veio toda, tá tudo aqui. Gestão de conflitos, clima e cultura, tem tudo, tudo, tudo. Tudo a gestão de pessoas inteira. Inteira. Tá todinho aqui. E aí, recursos materiais, tá, também. E aí, aqui também envolve um pouco de direito administrativo, porque envolve até um pouco de contabilidade, né? Com tombamento e tal, patrimônio. Mas, assim, Isso, pouco. quando ele Noções. fala de inventário. Pois é. Mas é gestão de materiais mesmo. Você encontra esse material focado para concurso já com toda essa logística de misturar, né? Entre o recurso materiais normal da administração e essa parte de tombamento, gestão patrimonial, que é bem da gestão pública, né? Materiais para concurso já são bem direcionados já. E aí, processo, ele mastigou bem muito aqui e projeto também, né? Então, E em também ele... processos ele colocou de novo o ISO 9001, né, que estava lá para nível, né, que apareceu lá no de nível médio, colocou expresso assim. Gente, tá expresso para os dois editais, vai ser cobrado. Não tá à Vai, toa esse ISO 9001 não. tem que procurar, tem que achar aí material desse tópico, porque vai cobrar mesmo. É bem provável. O SESP ABCDE também tem outro detalhe. O SESP ABCDE é uma prova mais pesada, né? E assim, ABCDE, então, tem 5 itens para o SESP cobrar. Então, ele consegue cobrar muitos assuntos numa só questão, né? Isso, que poderiam ser 5 questões diferentes, né? Não Isso. deixa de ser certo e errado. É. Fica pancada a prova do SESP de ABCDE. Geralmente é uma prova de nível bem alto. Tanto que a nota de corte não é tão alta. É só observar. Não é mais, não precisa estar você se matando pelos 90%, né, da prova, não é. Não é. Na CGE não chegou a 90%. Não chegou. Foi 89%, a maior. 89%. E essa tua foi de ABCDE. Foi de ABCDE. Foi É difícil. muito bom, né? Você dizer assim, eu acho que chegou a 89%, a primeira maior, a minha. Ai, que delícia, mas é isso mesmo. É para isso que estuda. Aí tem projetos e sistema de informações. Esse sistema de informações aqui tá pancado. Nem sei de onde tirar isso aqui, viu? Tá cruel. E teria que pesquisar mesmo, porque, assim, sistema de informações gerenciais é uma cadeira da faculdade que a gente tem, mas eles botaram com coisa aqui bem, bem pesada, em TI, várias siglas aqui, tem Se me vários botasse só para decorar essas siglas, eu não acertava. sistemas gerenciais usados, né, para a tomada de decisão. É Não, mas relacionamento. tem uns que a gente usa mesmo, o SIG, né? São os mais comuns. Pois é.
Mas é isso, né? Procurar material direcionado. Com certeza os cursinhos vão preparar e tal. Só vá atrás de material direcionado. Isso aí é o principal. Não adianta ir atrás de coisas da graduação. Não tem como, É. não vai estar legal. Tem que E o ser. bom, essas dicas que tu tá dando, porque, tipo, tu se formou recente, não é? Mas já estudava para concurso há mais tempo. Então, tu sabe exatamente que não adianta você sair com aquela ânsia toda de doutrina, você ficar lendo livros e livros, porque tu já estava estudando antes de se formar. Então, tu já tem uma bagagem aí de concurso já grande. Então, são boas essas dicas, gente. Super recomendo, tá? Eu vou fazer, gente, o mesmo que a Antonizete fez com a AFO, tá certo? Vou pegar o edital maior, que é esse de administrador, que já estou na mesma página. Quem está com o edital é o edital da página 31, tá? Então, se a Camila tiver aí, ela já adiantou uma pergunta que acho que todo mundo ia querer fazer mesmo. Onde você focar mais na parte de AFO, nesse edital maior, que é o de administrador, que se repete para todos os analistas, tá certo? Seja contador, seja os de qualquer graduação, tá bom? Então é o seguinte, foca de cara os instrumentos de planejamento, gente. Toda prova cai. E o que é... Pronto, Camila tá aí, tá? Então já tô dando logo a primeira dica, Camila. Os instrumentos de planejamento. PPA, LDO e LOA. E aí você vai ter que estudar as emendas número 102 e a número 105. Porque olha o que foi que a CESP fez numa recente prova. Qual foi, gente, a prova que eu comentei há pouco tempo? Eu nem lembro. Não sei se foi de auditor. Foi alguma prova que eu comentei agora. Que o CESP entrou nesse assunto. Por quê? A emenda número 102 e a número 105, gente, deu um reforço para a lei orçamentária anual trazer a previsão de investimentos plurianuais. Aí começou todo aquele baculejo, todo mundo endoidando, falando assim, mas como é que a lei orçamentária anual, que obedece ao princípio da anualidade, vai trazer a previsão de investimentos plurianuais? Então é isso que a emenda trouxe. Você tem que levar isso para a prova, isso vai ser cobrado. Foi cobrado agora recente, tá? Tá com uns 3, 4 domingos que foi cobrada essa prova. Foi até uma prova que eu comentei semana passada, tá? Então tomem cuidado com isso. Instrumento de planejamento, quando você for estudar, já estuda com a emenda constitucional número 102 e número 105, porque mexeu lá na Constituição, deu atribuição nova para a LDO e deu uma nova possibilidade para a lei orçamentária anual, tá certo? Mas foi cobrado recentemente e a CESP já manteve o entendimento. Embora a LOA tenha previsão plurianual de investimentos, isso não quer dizer que a lei orçamentária anual ela vai durar mais de um ano. Então, tomem cuidado com isso. Isso já foi cobrado, tá? Novidade. E a CESP já mantendo seu entendimento, fica tudo como estava. Mas dê uma olhada nas emendas, porque pode cair como letra de lei, tá certo? Então, instrumentos de planejamento, certeza cai na prova. Ciclo orçamentário, que lá para nível médio aparece como processo orçamentário. Com certeza cai, gente. Sabe por quê? Porque quando ele chega na parte das emendas, aí ele pode sambar. Ele pode cobrar tantos requisitos para se propor uma emenda lá na Constituição, como ele pode cobrar a emenda que trata do orçamento impositivo, a 85, ou a 86, e a número 100, que deu uma reforçada no orçamento impositivo. Tá? E tá tipo novidade. Já teve a emenda número 100, que tipo colocou lá, inseriu o parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, que agora a administração tem o dever de executar as suas programações orçamentárias. Então, isso aí, gente, abriu uma longa conversa para a doutrina. E aí, agora tudo é obrigatório? Tudo é impositivo? Não. Então, você tem que ir com calma, tem que dar uma estudada nessa parte, porque tudo isso é novidade dentro de instrumento de planejamento. Tá certo? Gente, classificações da receita orçamentária. Aqui você vai... Se eu tivesse que chutar uma delas, que é assim, a mais cobrada, classificação por natureza. Tanto da receita como da despesa, né, Maria? Toda prova cai. E a questão da classificação por natureza, eu já estava percebendo, quando eu estou comentando as provas, ela é mais cobrada quando é prova de ABCDE. Quando é prova de certo ou errado, a CESP costuma ir mais para aquelas classificações mais doutrinárias, né? Classificação institucional, a funcional da despesa, indicador de resultado primário. Quando ela vai para a ABCDE, ela consegue abordar várias classificações numa mesma questão. Então, assim, foco na classificação por natureza.
mas não deixar de dar uma olhada naquelas doutrinárias que são bem mais simples, tá certo? Com relação à execução orçamentária e financeira, estágios da receita e estágios da despesa, tem que ser cobrado. Olha, eu estou revoltado, Antonizete, com a questão que a CESP fez, está com 3 domingos. A CESP deu como certa que foi assim, a situação hipotética. Um órgão estava precisando comprar medicamento e tal. Fez a liquidação, recebeu os medicamentos, ou seja, a efetiva entrega dos medicamentos foi feita em 31 de dezembro. Ok. Aí colocou assim na CESP. O pagamento só foi efetuado em janeiro. Aí colocou lá na assertiva. Com relação às fases da despesa pública, foi verificado que faltou o recolhimento da despesa e a CESP deu como correto. Aí você vai entender. Foi, pronto. Foi o Ministério Público do Ceará, pronto. Gente, que desgraça. Recolhimento da despesa. Pronto, eu estava tentando lembrar qual era a prova que eu tinha comentado. Tá com 2 domingos, mulher, que minha cabeça só tem corona e álcool gel. Deixa eu até pegar o meu álcool gel. Porque eu tô desorientado. Você vai nem que prova foi. Foi ridículo. Misturou os estágios aí. Misturou os estágios, deu como correta. A gente vai entrar com recurso. Mas é isso, pessoal. Voltando para a dica. Se tiver que estudar alguma coisa de receita e despesa, com foco, além de, não que estude só isso, mas com foco maior. Classificação por natureza, que ela é bastante cobrada em provas de ABCDE, e etapas e estágios, porque vai cair, tá certo? E lei de responsabilidade fiscal, ainda estou no edital de administrador, tá? Gente, LRF, não tem como eu ficar dizendo o que é que mais cobra se a CESP já colocou os pontos que ela vai cobrar. Ela já colocou planejamento, ela colocou renúncia de receita, pode estudar sem medo. Artigo 14 ao 17. Renúncia de receita, geração de despesa, 15, 16 e 17. Tá certo? Depois, gente, pode lascar o pau 48, 49 e 49A, que é a parte de transparência. E aí, gente, você está estudando AFO, está reforçando lá a administração pública para nível médio, está reforçando a administração geral, como a Maria acabou de comentar. Tá certo? Em geração de despesa que eles adoram a DOCC, né, Leandro? Isso. As despesas obrigatórias de caráter continuado, eles adoram, porque ela tem um requisito a mais da geração de despesa comum, né? Eles adoram fazer esse bagunçado aí. Então, não deixem de estudar 15 ao 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Essas são as dicas para administrador e para qualquer outro cargo de analista, qualquer graduação, ou graduação específica, tá certo? Vou agora para a parte de AFO nível médio, que deve ser maioria, e a Camila acabou de perguntar, tá? Vou voltar aqui de novo para o edital. Deixa eu aproveitar. Onde tem noções. Pode falar aí. Uma dicasinha para os meninos, assim, para estudar AFO, que eu fazia. Para ter a primeira noção, assim, de AFO, de maneira geral, eu andava com os artigos da Constituição, do 165 ao 69, impresso. Só essa parte, andava, e por onde fosse, eu estava lendo aquilo ali. E aí você vai lendo, decorando e entrando por osmose aquilo ali. E ajuda muito. Principalmente o 167, né? O 167 cai demais as vedações. Então, você porque tem que são as vedações. Então, eu andava com isso impresso para onde eu ia. Do 165 ao 169, para estar lendo ali direto. Inúmeras vezes. Então, é uma dica boa para estudar. Ajuda. Isso. É a parte constitucional, né? Então, quando eu falo lá dos instrumentos de planejamento, é por onde você tem que começar. 165 a 169. Tá? 165 traz todas as definições de PPA, de LDO, de LOA. Nos seus parágrafos, ele já entra em princípio, né? O 166, ele traz a questão das emendas, do orçamento impositivo. O 167 traz as vedações. E o 169 trata de despesa com pessoal. Isso aí tem que ter, tá? Então, é bom mesmo imprimir. São pouquinhos. Com um pouquinho de tempo, você vai memorizando. E é questão certa de prova, né? Questão certa de prova. Já que falou do 167, também estou revoltado contra a questão do Ministério Público agora do Ceará. Ele colocou lá, nenhum investimento com duração superior ao exercício, aquele artigo, parágrafo 1º do 167. A CESP deu como correta, dizendo que tinha que estar somente no PPA. Ela esqueceu daquela história, ou em lei que autoriza a sua inclusão, né? A gente entrou com recurso nessa questão, porque o CESP está adorando cobrar a regra como correto, né? Isso é modinha dela. Infelizmente. Então, estou na parte de técnico, tá, Camila? Agora, vamos lá para o que a pergunta da Camila foi o seguinte.
A lei de responsabilidade fiscal lá para analista trouxe os tópicos que iriam cobrar. Para nível médio, ela não trouxe. Ela não trouxe. Resumindo, vai ter sim que estudar tudo. Tá? Agora sim, quais são os mais cobrados quando a CESP faz isso aqui? Planejamento, ou seja, você vai ter que estudar os primeiros artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 1º, artigo 2º, que é onde tem a definição de receita corrente líquida. Foque em receita corrente líquida, a definição, porque ali sempre é cobrado, tá certo? O que é uma empresa controlada? O que é uma empresa controlada, né? Uma estatal dependente, independente, porque ela adora fazer uma bagunça nisso aí, tá certo? Tomem cuidado, porque a CESP ama cobrar. Onde é que se enquadra a independente dentro da LOA? Onde é que se enquadra o fiscal? Pronto. Tomem cuidado com isso. Saindo do planejamento, você vai estudar artigo 4º, 5º, que são LDO e LOA, porque a gente não tem PPA dentro da LRF, né? Então, não deixem de estudar artigo 4º e artigo 5º. Saindo do 5º, depois vem umas decorebinhas, Banco Central. Infelizmente, gente, é a questão de capricho. Se você tiver com tempo para dar uma leitura pesada, letra seca mesmo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nunca é demais. Porque a banca cobra, assim, artigo 7º, aquela parte lá do Banco Central, tipo, aquele artigo que ninguém lê, mas acaba caindo, né? Então, tem que dar uma olhadinha nisso aí, tá? Não deixe, não. Que pode ser cobrado, já que o edital trouxe de maneira ampla, trouxe tudo. Artigo que não pode deixar de ler, gente, artigo 9º, tá? Limitação de empenho. Tem que estudar. Até porque ele cobra a execução orçamentária e financeira. Então, você tem que saber o que é limitação de empenho, quais são os tipos de despesas que podem ou não podem ser limitadas, que não podem ser contingenciadas, né? Saindo do 9, gente, aí a gente volta de novo para o que já foi comentado na de administrador. Renúncia de receita, geração de despesa e despesa obrigatória de caráter continuado. 14, 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? O que eu vou falar agora não estava na parte de analista. Limite de despesa com pessoal. Tem que memorizar aqueles percentuais. Quanto é do executivo estadual? Quanto é do legislativo estadual? Já começa decorando que do judiciário é sempre 6, né? Porque você começa decorando assim. Vai ter que memorizar. No meu material eu trago bem explicadinho, porque na lei tá tudo em texto corrido, né? Então tem que dar uma olhadinha em despesa com pessoal. E logo quando você sai de despesa com pessoal, você já tem que estudar o quê? Os limites, né? Limite prudencial, limite de alerta, limite ultrapassado. Ou seja, quando o poder público ultrapassa 90% da sua despesa com pessoal, quando ele ultrapassa 95%, né, Maria? Eu comento muito com os alunos, porque tem muito aluno bom que sabe, que decora a lei, que acaba confundindo, achando que no 90% do alerta já começam aquelas vedações. Né? Então, eu sempre falo, gente, alerta, ali ainda não tem vedação, ali é um puxão de orelha. Então, aquelas vedações vão começar a partir quando você tem 95%. E não confundam as vedações quando você está no limite prudencial de 95% com o limite ultrapassado. Muita gente também esquece, tipo, de quando você ultrapassa o limite, você ainda tem um tempo para recompor. Né? Não vem logo a chibatada, o cinturão de cara. Você tem um tempo para recomposição. Se você não conseguir, aí vem as vedações. Tá certo? Estou falando bem sobre isso porque lá no jornalista não tem, tá? Então, de nível médio, como tá LRF geral, eu estou pegando pesado nessa parte de limite de despesa com pessoal, limite prudencial, limite de alerta e limite ultrapassado. Artigo que não pode deixar de ler para nível médio. Artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, Maria? A parte de dívida consolidada, a parte de operação de crédito. Gente, isso é letra de lei. Vai cair, tá certo? O que é que entra dentro da dívida flutuante? O que é que entra dentro da dívida consolidada? O que é operação de crédito? O que é refinanciamento da dívida? Tudo isso está lá como definição do artigo 29. E não tem tipo essa... Ah, mas tem um lugar melhor? Gente, o melhor lugar é a lei para ver isso. Porque ela traz o tópico e a definição. Tá certo? Saindo do 29, que vem essas definições, aí você pode jogar duro do 48 em diante. Parte de transparência, 48, 49, 49A. E aí você vai estar também revisando a parte que a Maria falou, parte de administração geral e pública, tá certo? Não deixem de estudar 48 e 49.
Tá certo? Então, assim, da lei de responsabilidade fiscal, eu focaria nesses artigos, tá? Para nível médio, porque ela não foi clara, né? Ela trouxe lei de responsabilidade fiscal e suas alterações. Então, dá tempo, sim, fazer uma leitura mais pesada. Por quê? Porque não caiu o novo regime fiscal para nível médio e não caiu a lei complementar específica do estado do Ceará. Então, você tá com crédito para estudar AFO, né? E quando o acesso coloca também assim, só a lei de responsabilidade fiscal adora fazer as comparações da LDO na LRF e na Constituição, né? Tem que Isso. Tem que saber. saber. E prova de ABCDE, ela faz muito isso, né? Com relação à lei de diretrizes orçamentárias, aí traz tanto do 165, parágrafo 2º da Constituição, como do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom tu falar também isso, Antonizete, que eu quero falar sobre que a CESP faz muito com receita. E eu peço aos alunos que tomem cuidado. A CESP adora colocar assim. Com relação à Lei 4.320 e as classificações da Receita, aí a banca vai cobrar definições trabalhando como se ainda fossem tributárias. Então, você tem que tomar cuidado, porque nos manuais hoje, a gente não tem mais receita tributária na origem 1, né? Na origem 1, a gente tem impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, tomem cuidado, que eu vi isso numa questão de 2019, eu achei bem interessante, porque muita gente colocou errado, já pensando, eu estudei o MTO, não sei o quê, estudei o MCAS. Não é mais tributária, não. Mas esqueceu que 5 questões antes veio aquele cabeçalho, né? Conforme a 4.320. Pronto. Então, ali é uma brecha para você saber que ainda pode ser cobrado com a origem 1 tributária, tá certo? Então, tomem cuidado com isso daí. Tem que tomar cuidado na referência que ela faz, né? De qual lei ela está se referindo, né? Porque geralmente ela faz isso e traz um bloco de 5 questões, 6. Isso quando é certo e errado, né? Quando é ABCDE, eu acho que não tem como se perder muito, porque em cada questão vai vir o comando. Então não tem como se perder muito. Agora, para terminar a minha parte, como eu prometi lá no começo, com relação aos manuais, tá certo? CESP adora cobrar o MTO, que é o Manual Técnico de Orçamento do Governo Federal, e adora cobrar o MCASP, tá certo? A minha dica é, não veja, por exemplo, se você está estudando por PDF, por videoaula ou presencial, não espere terminar o curso para pegar o manual, não. Gente, se você pegar o MTO, por exemplo, o Manual Técnico de Orçamento, é como se fosse uma apostila de AFO. Ela já vem toda dividida. Ela traz as definições iniciais. Ela não traz, tipo, evolução do orçamento, técnica, ela não traz. Mas traz princípio, traz receita, traz despesa, tá certo? Se você pegar o MCASP, você vai ver as mesmas definições. Traz princípio, traz receita, traz despesa e ainda entra na parte mais pesada, né? Entra em dívida ativa, entra nas classificações. Então, o MCASP, ele meio que complementa o MTO, jogando mais pesado para o lado da contabilidade. Então, o que é que eu recomendo? Terminou de ver, por exemplo, a minha primeira aula, o primeiro capítulo do meu material, que são a evolução do orçamento público, as técnicas orçamentárias. Terminou ali. Tem alguma coisa para ver nos manuais? Não. Porque os manuais, gente, eles são aplicados realmente ao orçamento público hoje. Viu o princípio? Terminou de ver princípio? Aí você tem fundamento. Você pode estudar princípios também lá no MCASP. Dê uma olhadinha, porque às vezes a banca traz uma frase copiada e colada do MCASP. Né? Porque você sabe a ideia do princípio, muitos princípios são doutrinários, mas a frase do princípio eles retiram lá do MCASP. Então a CESP está jogando pesado nisso. E o pior, viu, Antonizete? Eu já vi algumas questões de princípio que, tipo, eles estão tirando daquele manual de orçamento da Câmara dos Deputados. Porque se você entrar no site da Câmara dos Deputados, tem assim, do orçamento, né? Aí tem umas definições. Então eu já vi algumas questões sobre transparência e publicidade. A FGV faz muito isso. Então, eu já retirei até do site do Congresso Nacional. Então, tome cuidado com isso, tá? Manual, gente, é para ser visto junto com o seu estudo teórico, com o seu estudo PDF, com a sua aula presencial. Só que nem todo assunto vai estar nos manuais, tá certo? Então, o exemplo que eu dei, princípio. Princípio tem no MCASP. Termina a sua aula, aprofunda com o MCASP. Estudou receita e despesa? Aí, gente, você tem muita coisa para fazer, porque tanto receita como despesa aparece no MTO e aparece no MCASP, tá certo? Dívida ativa, nem pisque, gente. Pegue o seu material, depois já vá para o manual de contabilidade estudar dívida ativa, porque é lá que é cobrado
a fundo, tá certo? Se entra no ativo de longo prazo, tá? Curto prazo, isso aí a CESP adora cobrar. Então, tomem cuidado com isso aí. Com relação às edições do manual que perguntaram aqui, manual de contabilidade, a gente está na 8ª edição, MCASP 8ª edição. Agora, com o MTO, gente, não se preocupem com o MTO 2021. Por quê? Porque ele está em elaboração. Se você baixar lá no site MTO 2021, ele é o mais atualizado. Mas pelo fato de ele estar em elaboração, tem alguns capítulos que estão em branco. Está só no sumário. Aí tem assim, em breve. Por exemplo, processo de elaboração da LDO 2021. Ou seja, o processo, gente, ainda está em andamento. Ainda está no prazo para ser enviado. Então, esse capítulo só vai ser inserido no MTO 2021 depois que acontecer. Tá? Então, assim, pegue o MTO 2020. Não tem problema. Estude o MTO 2020. Professor, estou estudando pelo 2019. Não tem problema. Não tem diferença do 19 para o 20 no que diz respeito ao conteúdo de orçamento. O que vai ter uma diferença ou outra, tipo, é o prazo para envio, é o prazo para o Ministério Público enviar a sua proposta, porque não vai estar com a data de 2020, né? Vai estar com a data de 2021. Pronto, gente. É basicamente isso. A diferença entre as versões do manual, tá certo? Então, a dica que eu dou, pegue o MCASP 8ª, o MCASP tem que ser 8ª, e o MTO 19 ou 20. Tá? Dica de AFO aí, já foi. Quer acrescentar? Deixa eu falar agora um pouquinho, gente, sobre o meu material. Logo depois a Antonizete fala um pouquinho sobre como você faz para entrar em contato com ela, que ela tem os materiais, ela tem aí uns grupos de estudo, tá certo? Então ela pode te ajudar também, não só em administração, tá? Então assim, gente, meu material PDF, eu vendo meu material por Google Drive, tá? Meu material tá todo atualizado. Quando sai uma emenda, eu atualizo o meu material. Então, meu material tem 17 capítulos, tá? Todos os capítulos já com a nomenclatura que vem no edital, tá certo? Se tiver alguma alteração, eu já começo a colocar lá no nome do capítulo. Coisinhas que vão começar a aparecer agora, tá certo? Inclusive, no meu material tem um capítulo só sobre o novo regime fiscal, tá? Para quem vai fazer prova para analista, prova para administrador, no meu material tem. É o último capítulo, tá certo? Novo regime fiscal. Então, é isso. Como é que eu faço? Meu material é vendido virtual. Você compra o material, eu faço compartilhamento via Google Drive, aí você recebe os 17 capítulos e você fica com direito ao acesso à pasta. Ou seja, quando atualiza o material, não precisa ficar desesperado. Professor, quando é que tu vai mandar? Não, eu vou alterar. No mesmo dia que sai, eu altero o PDF e faço só a repostagem. Então você tem que ficar atualizado na data que foi atualizado o PDF para você baixar. Tá certo? Junto com essa pasta do Google Drive, dos PDFs, ela acompanha também uma pasta de provas comentadas, tá? Tipo, toda prova que sai, eu comento e eu jogo lá para os alunos, tá certo? Ou seja, é um brinde aí para vocês, tá? Então, CESP já tem prova comentada desde 2017. FCC eu já tenho aqui umas 40 provas já comentadas, todas na íntegra, na parte de AFO, tá certo? Então, se você quer ter acesso à prova comentada, fechada, por banca, você tem tudo isso no meu material como extra, tá certo? Aí, se você quiser saber mais informações, chama no direct que a gente conversa direitinho. Tá certo? Venda seu peixe aí, Maria. A Camila pediu aqui para falar sobre como estudar transparência, novamente. E eu tinha até esquecido de mencionar. Sobre o quê? Como estudar transparência. Transparência. Pronto. Aí, outro ponto que ajuda também na transparência é a lei de acesso à informação, que ela também está cobrada lá em direito administrativo. Jogaram lá em direito administrativo a lei de acesso à informação. Então, ela também é um tópico a se estudar na transparência. Então, para estudar transparência, porque é transparência e controle, tudo junto, né? Então, é a Constituição, a parte da Constituição, lá dos artigos 70 e seguintes, a parte do controle, né? Essa lei de acesso à informação, que é a 2527 de 2011, que é ali a lei de acesso à informação, a LRF, a parte de transparência da LRF, você já mencionou bem, inclusive com a 131, que altera, né? Não sei se é tão necessário estudar a 131, que ela só faz as alterações da LRF, então estudando a LRF já está beleza, como ela não veio pedida, né? A 131, na CGE naquele tempo, porque pedia a 131 mesmo, né? Então, mas estudando a LRF tá tranquilo. Então, basicamente isso, a Constituição, na parte de controle, né? Lá do controle, fala do TCU e toda aquela parte lá, Congresso Nacional, artigo 70 e seguintes.
A Constituição, a Lei de Acesso à Informação e a LRF. São os pilares da transparência e participação social, toda essa coisa toda aí do controle social, da participação, é isso aí. Orçamento participativo, é essa coisa toda. Certo. Agora deixa eu responder aqui rapidinho, antes de tu falar aí sobre o teu material. Perguntaram, edital verticalizado da parte de AVO. Amanhã eu vou disponibilizar o PDF, tá? Vou colocar lá o link na minha bio. Tô respondendo aqui. Viu, Karine? Coloco o edital verticalizado amanhã para vocês da parte de AVO. Vou fazer o seguinte, vou colocar o verticalizado para administrador e o de técnico. Tá certo? Porque aí o de administrador é igual para todos os de analista e o de técnico é um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho menor. Tá certo? Vou colocar amanhã, tá? O PDF pode me cobrar que eu coloco. Dicas para quem pretende fazer o cargo de técnico e analista. Na verdade, Laís, é cuidado. Como a gente viu, para técnico você tem restos a pagar, ideia. Para analista você não tem. Para técnico você tem a lei de responsabilidade fiscal toda. Para analista você não tem. Então, acaba que, pelo menos na LRF, você vai estudar mais para técnico. Você tem 2 assuntos novos também incluídos na prova de técnico, que na de analista não tem. Então, assim, se eu tivesse que colocar agora, qual prova vai vir mais pesada, sem sombra de dúvida? Pode ter certeza que a prova de nível médio, nível técnico, né? Prova de nível médio, as questões de AFO, elas podem vir, sim, mais difíceis que as provas de analista. Até por quê? Porque tem assunto a mais. A LRF, ela é cobrada na íntegra. E na de analista, gente, você tem mais disciplinas na parte específica, né? Você viu o mundo que a Antonizete comentou de administração. Só de administração, aí 6 disciplinas, no mínimo, né? É pessoa, processo, projeto, ainda tem um monte de sigla ali, que eu não sei, tá? Parece sopa de letra. Enfim, é isso. Tomem cuidado com o que está em um, com quem está no outro. Quem vai fazer as duas, gente? Quem pode mais, pode menos, tá? É isso mesmo. Então, Tonizete, jogue duro aí no seu material, dê suas dicas aí. Quem quiser te procurar, como é que faz para te acompanhar, como é que faz para ser seu pupilo aí. Bem, então, vocês que ainda não me seguiram no Instagram, pode passar a seguir. Lá no meu Instagram tem várias dicas, né? Eu já fixei um destaque, tem assim, dicas rápidas. Aí tem tudo de dica que eu fui jogando e sempre que eu vou, eu coloco lá. Fica tudo lá, então. Às vezes eu dou dica de professores que eu usei, várias dicas que eu usei na minha preparação para concurso, né? E algumas pessoas também eu acompanho individualmente. Algumas pessoas que começaram a me procurar, então eu dou mentoria individual para concurso público. Fora isso, dou mentoria no Prime também, então vocês me encontram pelo Prime também. Então, é por aí. Presencial, né? Tu tem alguma coisa só online para o pessoal que não é de Fortaleza? Que aí tu pode falar para eles, porque tem muita aluna aqui que não é de Fortaleza, tá? Uhum. Algumas mentorias individuais que eu faço, que começaram a me procurar, foi gente de fora mesmo, as primeiras. Eu estou atendendo uma menina de Manaus, que até fuso horário a gente tem que... Ah, é, né? Gente, quantas horas antes? É uma hora. 1 hora. 1 hora, é. Massa. Aí, a chamada de vídeo, e dá certo, super certo. Eu faço o atendimento por chamada de vídeo. E aí as outras coisas, detalhes, a gente vai falando pelo WhatsApp também. A gente faz chamada de vídeo no WhatsApp e dá super certo. Então, ótimo. Então, gente, procurem ela aí nas redes sociais. É o que eu falo. Chama a gente no direct, a gente conversa, a gente dá um jeito para tudo. Tá certo? Só não tem jeito pro corona, só se tiver o álcool. Só não tem jeito pro corona e pro edital, gente, porque vai sair, né? Quem esperava, gente, que a desgraça desse edital ia sair no primeiro dia da quarentena, praticamente, né? Saiu à noite, não foi? A gente tentou fazer a live ontem, mas não deu certo. Mas aí a gente cumpriu com a palavra, tá certo? Gente, mais alguma dúvida? Antes de se vocês quiserem perguntar, aproveita que os dois estão aqui, tá certo? Aproveita que ainda minha barriga não tá morrendo de fome, porque quando eu tô com fome, gente, eu encerro esse negócio aqui, é cedo. Aproveita, gente, a Antonizete, que ela tem aí cargo sobrando, tá? Você pode, inclusive, negociar um cargo com ela. Tá? Os cargos que ela tá em terceiro, quarto lugar, assim, ela não quer mais, não. Tu tá em qual, Antonizete, agora? Eu tô na UFC ainda. Tá no UFC? Porque a FUNSEMI fez tudo, né? Até perícia já fiz, mas aí não nomeou ainda, né? E agora é só uma crise acima E o da da outra. CGE já homologou?
Não, ainda não homologou. Homologou ainda não, né? Na hora que homologar, já sabe, né? A CGE pretende homologar e chamar, né? Só pode ser, porque está demorando demais para homologar. Desde outubro já era para ter homologado. É Resultado isso final. mesmo. Daqui a pouco tá lá. Também tô na luta do TRF, né, mulher? Meu Deus do céu. Não, o TRF, meu Deus do céu, né? Mas Até tem 2020. um pouquinho, né, ultimamente. A filha. Só foi nomeada a primeira, de analista foi nomeada. A Amanda foi nomeada, né? Aí depois tem a Amanda, tem mais outro lá. Aí depois tem a Camila. Camila, tu tá em quarto, é? Acho que a Eu Camila é acho o que quarto. a O Camila é a quarta, aí segundo, tem mais outro, eu tô em sexto. tu sabe que o segundo do TRF da CGE também, né? É o terceiro Sério? da. É do meu cargo. Ele é o qual? O segundo colocado? Eu acho que ele é o segundo do TRF de analista. Então que ele vá ser auditor e deixe. Gente, olha, tá certinho, ó. A Camila vai pro TRT. E lá mesmo ela vai ficar, né, Camila? Não invente de ir pro TRF, não. Esse menino aí vai pra CGE. Aí pronto, eu vou ser daqui a pouco. Mas se bem, mulher, que eu amo a Bahia, tu sabe que eu não quero voltar, né? Não Já quero tá mesmo. na Bahia. Não quero. Tá aí, mulher, um negocinho que eu não quero. Queria ser aproveitado aqui, trabalhar aqui. Ou então o TRF1 me chamar aqui, né? Quem Ah, sabe? né? De todo jeito, né? É bom assumir um cargo de analista, porque aí depois é fácil fazer uma permuta para o Ceará, tem sempre gente querendo, né? Com certeza. Qualquer coisa a gente diz que tem mais corona aqui, o pessoal foge. Viu, gente? Então a gente vai. Camila tá em quarto, né? Daqui a pouco ela assume e deixa a vaguinha aí pra mim, tá? Gente, então obrigado, tá? Quem veio. A gente pode combinar depois, né, Antonizete, de comentar a prova. A Com gente pegar a certeza. próxima. A gente pode pegar a próxima prova que acontecer, até a prova da Assembleia. A gente já pode, Uhum. tipo, deixar aqui um compromisso. Ó, quando terminou a prova, mandem as fotos pra gente que a gente comenta. A gente faz essa live dupla, eu comento o AFO e ela comenta a administração. Tá certo? A gente pode fazer isso, já deixar agendado aqui pros meninos. Quando é a prova? É em julho? 12 de julho, né? Em 12 de tese, julho, né? foram não deixar, né? Deus Quem quiser. sobreviver, né? Gente, agora pense o seguinte, o tanto de concorrente que não vai morrer. Gente, Mas, assim, esse é um momento que realmente quem ficar estudando agora, porque muita gente se desorienta mesmo, né? Com tudo isso que está acontecendo, então é um momento para pegar, aproveitar e estudar, porque essas pessoas que vão conseguir passar, né? Quem conseguir se manter o equilíbrio e aproveitar o tempo que está em casa para estudar, né? com certeza. Não, são brincadeiras à parte, tipo, se já é difícil quando você tá só ali, preocupado só com edital, com data de prova. Agora imagina num cenário desse, né? A economia não tá legal, tipo, você é obrigatório ficar dentro de casa, tá uma complicação, questão de saúde, gente, é complicado mesmo. Então, só os sortes sobreviverão realmente, gente, porque tá complicado. Mas, mantendo a data da prova, eu não sei se alguém comentou aí, com questão a falar. Professor, pode adiar essa prova? Gente, sinceramente, prova de julho, eu acho que ainda não. Né? Eles estão adiando muito compromisso agora de março, de abril, mas prova de julho eu acho meio complicado, tá certo? É o que Qualquer até dúvida, gente, vocês acompanhem o perfil do Fortal. O Fortal não adiantou, então vai ter Fortal em julho e vai ter a provinha da Assembleia em julho, tá certo? Então, vão estudando, mantendo o cronograma, tá certo? Vai dar tudo certo aí. a prova é 12 de julho, né? Tem que contar com isso. Porque estão cancelando as coisas para de abril e no máximo maio, né? A UFC suspendeu dela, que a prova ia ser em maio. E o IJF, a prova ia ser em abril, final de abril, suspendeu também. Então, assim, abril ainda está, né, muito recente, e maio talvez, mas julho, gente, é para estar tudo ok, pelo amor de Deus, né? Eu também acho, Júlio, todo mundo passou a vacina, todo mundo no meio da rua de novo e voltando para os seus contatos, beijando sua boca, não tem problema nenhum, gente. Júlio, tá tudo normal. Não venha me enlouquecer agora não, tá? Então, a live vai ficar salva, tá certo? Eu não sei se fica salvo para Antonizete. Para mim, eu sei que fica durante um dia. Vou deixar salvo aqui. Qualquer dúvida, chama no direct, fala com ela também. E a gente vai voltar para fazer outras lives, né? Comentar a prova da Assembleia lá em julho. E antes mesmo, se tiver alguma prova, a gente pode comentar aqui. Sempre nesse horário, tá, gente? 8h30. A gente comenta algumas provas. Hoje foi tudo ok, né? Hoje não caiu. A internet de ninguém caiu, porque eu fiz uma live semana passada, comentando a prova do Ministério Público, e estava caindo muito. Quando eu colocava os dois assim na tela, ficava derrubando a internet.
Aí, enfim. Mas já que deu tudo certo, a gente mantém o cronograma, tá certo? Deu tudo certo mesmo. Foi bom. Boa a transmissão. Não consegue botar no YouTube, não, né? Que tinham me perguntado também. Tem um amigo meu, deixa eu até ver, o Alex. O Alex tá aqui. Ele consegue salvar essa live. Ele salva e manda para mim. Quando ele salvar, eu coloco no YouTube. Ah, pronto. Tá certo? Porque eu tô um nojo, né? Tem um estagiário para isso. Não, é porque eu não sei. Ele faz isso tão fácil, ele joga lá, ele tem uns programas rei dele pirata, que eu digo mesmo, né, Alex? Cheio de programa rei pirata, vendendo licença do Office, pensa que eu não sei. Aí ele salva essa live e eu coloco no YouTube, aí eu mando o link para ti. Tá bom, então. Pois Viu? valeu. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, Antonizete, obrigado, viu? A gente continua aí nos projetos, a gente vai conversando. Tá bom, então. Tchau. Obrigada aí pela oportunidade. Tchau, pessoal. Boa sorte, bons estudos. Beijo, tchau, tchau.